Olá, você que vai fazer o vestibular, o Enem, esse ano, você que está estudando para atualidades, para concurso. Meu nome é Gustavo Paiva e esse é o Lucas Maia e nós fazemos parte desse projeto chamado Uma Breve História na Ciência. A ideia desse projeto é dialogar com diversas áreas do conhecimento, né? O Lucas é historiador, eu sou formado em Química, então a ideia é que a gente dialogue e troque experiências dentro de cada um dos seus conhecimentos para a gente conseguir entender melhor os contextos e as transformações sociais e também científicas, tecnológicas ao longo da nossa breve história, né? Então, eu sou Gustavo Paiva, eu sou formado em licenciatura em Química pela Universidade de Brasília, também sou especialista em desenvolvimento humano e inclusão escolar, também pela Universidade de Brasília, e sou professor de ensino médio da rede particular há 5 anos e em breve pretendo ser professor da rede pública de ensino aqui do Distrito Federal. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Lucas. Eu sou mestre de História Social pela Universidade de São Paulo. Eu sou formado na UNB em História também. Hoje eu atuo mais como pesquisador, mas sempre aí dialogando com a educação e da educação de nível médio e ensino básico no geral. Bom, a gente vai tentar aqui fazer uma abordagem interdisciplinar hoje, especificamente, a gente vai começar por História e Química. A nossa ideia aqui é, na verdade, dar uma certa fluidez para os assuntos que a gente está tentando aqui trabalhar com vocês. E, bom, justamente a nossa proposta é conseguir estabelecer um diálogo coerente entre as duas áreas, porque a gente sabe que em provas no geral, Enem, vestibular, você simplesmente é uma questão atrás da outra, muitas vezes um tema se interlaça ao outro. Então, a gente vai tentar aqui colocar uma situação que, enfim, próxima daquilo que talvez vocês vão ver nas provas aí que vocês vão estar fazendo. Então, acho que é isso, Gustavo. Sem mais delongas, acho que a gente pode começar aí. Mais alguma coisa que você queira falar, enfim? Bom, então, no nosso capítulo de hoje, de Uma Breve História da Ciência, nós vamos abordar o início do século XX. Isso. Bom, o Brasil, especificamente no início do século XX, ele tem uma conjuntura muito marcada pela predominância, vamos dizer assim, de dois estados, em termos econômicos e em termos políticos, que são o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Esse período ele é considerado o período da Primeira República. Ele vem justamente pós-império. O império no Brasil ele se estende entre 1822 até 1889 e depois de 1889, o famoso 15 de novembro, até os dias de hoje, com, enfim, algumas situações aí de instabilidade política, claro, que país não passa por isso, mas nós temos então uma Primeira República que ela vai durar até 1930, entre 1889 e 1930. Como característica fundamental, essa república ela é uma república federal. O que isso quer dizer? É uma república federativa. Então, boa parte das decisões são tomadas pelos próprios estados. Existe uma ideia de descentralização política, ainda que, conforme eu falei agora há pouco, você tem a predominância de dois estados que têm grande influência sobre as demais unidades da federação. Então, essa questão de federação, unidades da federação, o que são essas unidades da federação? São os estados. Os estados, eles compõem uma federação, e a federação ela serve para os propósitos de, o que é o Brasil? O Brasil é a união dessas federações. Então, Lucas, posso São fazer uma Paulo... pergunta? Claro, por favor. No que você está querendo dizer que os estados você teria uma certa soberania, né? Então, os estados seriam, de certa forma, como se fosse um modelo parecido com o dos Estados Unidos, de Exatamente. formação política e É muito organização? boa essa sua pergunta. Ela é muito boa porque justamente o nome do Brasil durante esse período de Primeira República é Estados Unidos do Brasil. Ou seja, significa que o país ele
se via como uma união, um conjunto de vários estados, e ele operava como tal. Claro que São Paulo e Minas tinham essa predominância já citada, terceira vez que eu estou falando isso, justamente por uma questão econômica e principalmente pela importância do café na economia brasileira. Então, são estados que são, de um modo geral, são estados que têm uma estrutura um pouco... o Brasil ele se encontra descentralizado politicamente, então o que seria hoje, talvez, o Brasília pautando algumas decisões no país, você tem muito mais um caráter local e um caráter de decisões muito enraizado ali, muito no local. Então, e dentro desse local, vamos quase fazendo uma coisa microscópica, você vai aumentando, você tem líderes locais. Esses são os chamados coronéis. É uma palavra que até hoje tem um cunho político no Brasil e muitas vezes ela faz referência a políticos locais, a políticos que têm, vamos dizer assim, um eleitorado em determinada região, de modo geral, bastante fiel. Aquelas famílias políticas que sempre estão se reverberando no poder. Exatamente. São famílias que constantemente se sobrepõem politicamente num mesmo lugar em relação a outras. Então, nesse Brasil de coronéis e de descentralização política, você tem esses dois estados. Esses dois estados são dois estados são os maiores estados produtores de café. O café é quase que o ouro negro da economia brasileira, dadas assim, não existe nenhuma proporção, porque realmente a economia do Brasil respirava café. A importância da exportação do café, principalmente para países como os Estados Unidos, e você tinha justamente nesses dois estados, você tinha você tinha primeiro dinheiro, no caso de São Paulo principalmente, mas claro, toda uma influência política. Nós tivemos, dos primeiros presidentes da República do Brasil, nós tivemos 2 militares, inicialmente, que foi o Deodoro da Fonseca, e nós tivemos Floriano Peixoto. No período posterior a esses 2 militares, nós temos 3 presidentes paulistas. Nós temos Prudente de Moraes, Campos Salles, e nós temos depois Rodrigues Alves. Esses 3 presidentes estão muito ligados àquilo que era o necessário para o desenvolvimento da economia cafeeira e, principalmente, eles tinham que lidar com eles tinham que lidar com o país a partir da perspectiva dos interesses locais, justamente porque eles mesmos faziam parte dessa elite produtora de café. Ou seja, era um grupo extremamente influente nas decisões políticas do Brasil até então. E onde entra Minas Gerais? Bom, nós sabemos que em um modelo, pelo menos em situações normais, o Brasil é um país que é uma república de 3 poderes, administrada por 3 poderes em determinadas áreas. Então, nós temos o executivo, nós temos o legislativo e o judiciário. Se, por um lado, os presidentes eram paulistas, no legislativo a gente tinha uma presença grande, porque a maior bancada, a maior quantidade de deputados eleitos era do estado de Minas Gerais. Então, Minas também se sobrepunha em relação a uma série de outros estados. Os interesses de Minas também eram um estado cafeeiro. Então, você tem justamente nesse período algo que foi cunhado posteriormente como a política do café com leite. São os interesses de São Paulo e de Minas acima dos interesses de uma série de outros estados. O que não significa que esses outros estados tivessem simplesmente esquecidos. Pelo contrário, eles só não eram tão importantes quanto o café, gente. Então, nós realmente, o que eu estou querendo dizer com essa questão toda é que o café era muito importante para a economia brasileira e para as decisões políticas de até então. Pois bem, nesse período, justamente essa questão da importância do café, o café era exportado em sua grande maioria para os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram o nosso grande comprador de café e nós dependíamos muito da demanda
dos norte-americanos para, bom, poder fazer a economia brasileira se mover. O Brasil de então era basicamente um país exportador. Então era um país exportador de produtos que a gente chama de matéria-prima. O que é a matéria-prima? O Brasil exportava sacas e sacas de café e lá era produzido, o café era produzido, era de forma industrializada, era colocado num pacote, numa lata, no O Brasil caso vendia o provavelmente grão. era. Oi? A gente vendia o grão. A gente não Vendia o vendia grão o pó. e lá era vendido como café brasileiro. Então, nós vendíamos essas substâncias. E uma das outras substâncias nesse período, principalmente do final dos anos 1800 para as primeiras décadas de 1900, ou seja, do século XX, século passado, nós também tivemos um período no Brasil de exportação de uma outra matéria-prima, que no caso é a borracha. E para me ajudar um pouco melhor com esse contexto da borracha, eu vou pedir ajuda ao Gustavo, porque o Gustavo entende muito bem a importância da borracha na indústria, de um modo geral, e principalmente na questão de produção de pneus. E, bom, enfim, a borracha era de fato muito importante naquele período, e o Brasil se notabilizou como um grande exportador dessa matéria-prima nessa época. Gustavo, por favor. Bom, como o Lucas estava falando, né, ele falou bastante sobre a política do café com leite, entre essa transição do governo de São Paulo e de Minas, também iniciou um pouco da borracha, né? Então, ambos, nós podemos falar de moléculas orgânicas, né? Então, nós podemos falar de química orgânica, né? Se a gente pensar a cafeína, né? A cafeína é uma molécula orgânica, né? Enquanto que também a borracha é uma molécula orgânica, né? Então, para a gente contextualizar e entender um pouco mais a química orgânica, nós precisamos entender duas figuras importantes nessa história, que é o Jacob Berzelius, que viveu nessa época, e o Friedrich Wöhler, né? Então, o Wöhler, ele era estudante de Berzelius. Em 1807, Berzelius, ele traz a seguinte teoria. Ele diz que compostos orgânicos, né, moléculas orgânicas, apenas poderiam ser sintetizadas por compostos orgânicos, por organismos. Então, por isso que o termo ficou cunhado como química orgânica, né? Justamente por isso, apenas seres vivos, organismos, produziam compostos orgânicos. E essa teoria, aconteceu um erro de digitação, né? Já peço perdão pelo vacilo, ficou conhecido como teoria da força vital. Né? Então, a teoria da força vital é justamente isso: apenas seres vivos, organismos, produziam compostos orgânicos. Então, Wöhler, um belo dia, como muitos dias na ciência, ele foi fazer um experimento querendo buscar outra coisa e ele estava trabalhando com cianato de amônio. Né? Então, se vocês observarem, pelo sufixo, né? Então, para quem está estudando aí, já estudou sais, então se você já viu alguns sufixos de sais, sufixos de sais comuns, como atos, etos e itos, né? Lembra do cloreto de sódio, lembra do bicarbonato de sódio e lembra do cianato de amônio. Então, o cianato de amônio, que é um composto inorgânico, né, Wöhler estava trabalhando com ele e ele aqueceu esse composto. E ele tem uma coloração branca. Quando ele aqueceu, aconteceu uma transformação química. Né? Então, essa substância transformou-se em outra completamente diferente. E essa substância que ele conseguiu sintetizar em laboratório é uma substância que todos os seres humanos emitem. Eles eliminam no seu corpo, que é a ureia. Né? A gente elimina na forma dentro da urina e também pelo suor, né? Pela aquela sudorese. Por isso que algumas pessoas têm aquele cheiro maravilhoso no ônibus às 6 da tarde, justamente devido à ureia secretada, né? Então, a partir desse ponto, Wöhler quebra a teoria da força vital, né? Mostrando que a ciência é uma eterna evolução, né? Então, a gente vai trabalhando com os conceitos que tínhamos na época e, à medida que a gente vai observando alguns experimentos, vamos explicando as nossas observações. E, dessa forma, a química orgânica ela precisa ser ressignificada, né? Porque ela deixa de ser algo que é estático, que é inerente a seres vivos e passa a ser algo de laboratório. Né? Então, Wöhler ele é considerado um dos pais da química orgânica, e a química orgânica ficou conhecida como a química do carbono. Né? Então, moléculas que têm mais de 2 carbonos, muito possivelmente é uma molécula orgânica, salvo algumas exceções que são nítidas e aparentes em compostos inorgânicos, como cianato de amônio, como ácido carbônico, como gás carbônico, entre outros. Tá? Mas mais de 2 carbonos pode ter certeza que é um composto orgânico. Então, pessoas, a cafeína
que é um composto orgânico, que a gente extrai ela da planta do café, né, do grão do café, ela tem essa fórmula estrutural, né? Então, se vocês observarem, é uma fórmula carbônica cuja estrutura ela é uma estrutura heterogênea. Então, dá para perceber átomos diferentes de carbono entre as ligações. Então, é uma molécula heterogênea, é uma molécula insaturada, né? Ela tem duplas ligações entre carbonos. Por favor, não confundir com essas ligações de duplas com carbono e oxigênio, porque o conceito de insaturação para a IUPAC é entre carbonos, e ela tem partes orgânicas oxigenadas e nitrogenadas. Porém, nós temos uma carbonila com nitrogênio aqui, essa é uma função amidar, né? O mesmo acontece aqui nessa parte, né? Nós também temos a função amidar, né? Nessas duas partes. Porém, quando nós temos apenas o nitrogênio ligado a um carbono sozinho, né? Então o nitrogênio está ligado ao carbono, como aqui podemos ver, nós temos a função amina. Por isso que temos o termo cafeína, né? O nome comercial da cafeína, o nome cafeína obviamente não é o nome científico dela, o nome científico dela é um pouco mais complexo que isso, né? Mas numa outra oportunidade nós vamos lidar com nomenclatura de funções orgânicas mistas. Então, a nomenclatura ina é justamente para relembrar essas aminas, assim como a cocaína, a morfina, a codeína e outras várias moléculas finalizadas com ina, as metanfetaminas e por aí vai. Obviamente que essas moléculas orgânicas elas costumam ter mais de uma função. Então, vai ser uma amina, um amido, uma cetona, um ácido carboxílico e por aí vai. Esse nitrogênio aqui, se por um acaso a banca tiver de mau humor, ela pode querer te complicar nesse nitrogênio, né? Porque nesse nitrogênio ele pode querer te induzir a achar que é uma amina, né? Porque a amina é o nitrogênio ligado ao carbono. Porém, como o nitrogênio está fazendo uma dupla ligação com o carbono, nós vamos ter uma leve diferenciação no nome. Ao invés de chamarmos de amina, chamaremos de imina. Né? Esse in justamente para relembrar o quê? A dupla ligação, né? Dos en e dos ins, os alcenos e os alcinos. Duplas e triplas ligações. Né? Então, se vocês observarem, né, nós temos aqui as iminas, a amina e as amidas da cafeína. Né? Então, é uma molécula orgânica complexa que hoje em dia conseguimos sintetizar no laboratório tranquilamente. Talvez o gasto energético, o gasto de dinheiro para produzir, sintetizar todo o composto no laboratório não seja rentavelmente viável para que, em comparação com plantar o café e extrair direto da planta. Mas há processos e processos. Então, pessoas, o café, por que a gente faz o café servido quentinho, né? Dá até para ver aqui pelo GIF, né? Aquela fumacinha gostosa saindo daquele café, né? Bem gostoso. Porque a cafeína, se vocês repararem, por mais que ela tenha partes, por mais que ela tenha partes nitrogenadas e oxigenadas, reparem que em nenhum desses nitrogênios ou oxigênios há um átomo de hidrogênio ligado. Então, você não vê aqui hidrogênio ligado nem ao oxigênio, nem aos nitrogênios, e muito menos a esse oxigênio. Dessa forma, a molécula da cafeína é uma molécula polar. Né? Nós temos grupos muito eletronegativos. Né? O oxigênio, o nitrogênio são os dois mais eletronegativos, perdendo apenas para o flúor, se você lembrar da tabela periódica. Né? Então, dessa forma, a cafeína é uma molécula bastante polar. Ela é solúvel em água. Só que ela não é tão solúvel em água, porque se ela tivesse essas ligações de hidrogênio, se tivesse um hidrogênio ligado aqui, ela seria muito mais solúvel em água por fazer ligação de hidrogênio com a molécula de água, justamente por fazer essa interação intermolecular, né, essa interação entre moléculas, do tipo de ligação hidrogênio, que é quase uma ligação covalente, uma interação muito forte. E nesse Ou seja, Gustavo, você diga. precisa de um estímulo, que é justamente o calor para que isso aconteça, correto? Exatamente. Exatamente. É por isso que o café é servido quentinho. Porque quando a gente esquenta a água, né, as moléculas de água estão vibrando mais, elas estão mais termodinamicamente e cineticamente favoráveis a conseguir solubilizar a cafeína. Então, se você pegar o café e jogar na água, vai ter uma solubilização? Vai. Vai ser uma solubilização legal? Não. Você vai tomar, você vai achar que é um chafé. Vai parecer um café americano. De tão ruim, de tão chafé que é e aguado que é. O café bom mesmo é aquele que você consegue extrair muita cafeína. Então, a água tem que estar bem quente, né? Então, aproveitando já essa dica
do calor, né, nós vamos entrar nessa ideia de soluções, né? Então, a solubilidade de compostos em água depende da temperatura desse composto, né? Então, vai depender da temperatura. Então, por exemplo, a cafeína é um exemplo claro de que se eu esquento a água, eu aumento a solubilidade da cafeína de uma maneira muito mais intensa, né? Então, é um exemplo de uma dissolução endotérmica, né? E com o aumento da temperatura, eu consigo dissolver mais desse soluto, desse nosso pó. Então, dessa forma, opa, o mouse aqui está sensível. Então, existem outros tipos de dissoluções que são dissoluções exotérmicas. São dissoluções que eu posso aumentar a temperatura o quanto que for, que eu vou conseguir dissolver cada vez menos. Geralmente, como eu identifico que um soluto ele é uma dissolução exotérmica, né? Só para contextualizar, relembrando que endotérmico e exotérmico, pensa na etimologia da palavra sempre, galera. Endo, para dentro. Exo, para fora. Térmico, calor, temperatura. Então, endotérmico, eu estou ganhando energia. Eu estou esquentando a água do café, então a água está absorvendo energia para eu conseguir solubilizar mais. Agora, em dissoluções exotérmicas, elas são dissoluções que elas liberam energia, né? Então, para eu conseguir solubilizar mais, eu teria que diminuir a temperatura, né? Então, como é que eu sei que minha dissolução ela tende a ser endotérmica ou exotérmica? Bem simples. Jogo o pó e mede a temperatura antes e depois desse processo. Por exemplo, o hidróxido de sódio, a soda cáustica, né, você pode até fazer em casa tranquilamente dentro dos padrões de segurança, né, com luva, máscara, coisas do tipo, uma certa distância. Pega uma pedrinha de soda cáustica, se você tiver em casa, pega um copinho, joga no copo e segura mesmo. Vai sentindo como é que vai ficar a temperatura do copo. Você vai ver que ele vai dar uma leve aumentada. Então, ou seja, uma dissolução exotérmica, uma dissolução que libera muita energia, né? E tem um acetato de sódio. O acetato de sódio, quando você coloca ele vai o quê? Ele vai esfriar, né? Então ele está o quê? Absorvendo energia, né? E por aí vai, né? Então observem que a solubilidade ela está intrinsecamente ligada à temperatura, né? Então solubilidade, soluções é um conteúdo que costuma cair no Enem e também em outros vestibulares, né? Assim como funções orgânicas e também a ideia dos métodos de separação de misturas. Todo ano no Enem tem pelo menos um item, né, graças à competência e habilidade referente aos métodos de separação, que vai garantir que ele vai comentar sobre um dos métodos, né? Então, sempre tenha em mente que se você quer fazer uma separação de uma mistura, você tem que ter uma noção de que tipo de mistura você está lidando. Se é uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea, né? Uma mistura homogênea, né? Vamos de novo para os prefixos, né? Então você pensa no homo e no hétero, né? O prefixo homo significa mesmo, o prefixo hétero significa diferente. Então você pode até pensar em sexualidade, né? Pessoa homossexual, mesmo gênero. Pessoa heterossexual, gênero diferente. Então essa é a ideia. Então o que é uma mistura heterogênea? Uma mistura que eu vejo coisas diferentes, eu vejo mais de uma fase. Então o café, quando a gente vai adicionar a água aqui, a gente coloca o pó de café, né? Para quem nunca fez café, também vamos aprender a fazer um cafezinho na aula de hoje, né? Você esquenta a água, joga o açúcar para aumentar o ponto de ebulição dela. Dessa forma, você coloca a quantidade de pó que você quer, muito ou pouco. A água começou a entrar em ebulição, joga aqui o café. Nesse momento, a água vai estar numa temperatura elevada, você vai conseguir solubilizar mais a cafeína, então você vai conseguir dissolver mais pó. O pó que se dissolve na água passa pelo filtro e o pó que não foi solubilizado fica aqui em cima. Então, aqui a gente está fazendo dois processos. Nós estamos fazendo a extração do café, assim como a gente faz com o chá, né, de colocar na água quente para fazer a infusão e extrair o chá da folha, da erva, né? A gente extrai a cafeína do pó e depois ele é filtrado, né? Então, a gente tira esse excesso pela filtração. Depois de um tempo, por que vai aparecendo um pozinho no fundo da garrafa do café, que ele é sempre ruim, né, quando você toma a última xícara do café? Porque como a temperatura da água vai diminuindo, a solubilidade da cafeína na água também vai diminuindo. Então, dessa forma, toda aquela cafeína que estava solúvel, porque o café estava quente, deixa de estar solúvel. Então, se no primeiro momento vai ter uma solução completamente homogênea, depois de um dado momento você vai ter uma solução com
corpo de fundo, com precipitado, que é aquele pozinho de café que a gente odeia no final. Tem gente que gosta, né? Cada um com seu gosto e vontade, né? Então, Exatamente. pessoinhas, dando continuidade, né? Vamos falar agora o contexto histórico da borracha aqui no Brasil. Isso. Uma pequena gafe que era para falar de café e não de borracha, né? Mas seguimos aqui o nosso papo numa boa. Pois bem, justamente essa questão da borracha, você tem uma questão de que nos primeiros anos do século XX, justamente que a gente está falando de Primeira República, a gente está falando do século XX, do início. Eles são marcados também pelo desenvolvimento, surgimento e grande expansão da indústria de automóveis, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, no mundo de uma forma geral. Os Estados Unidos eles têm uma particularidade muito grande no que diz respeito a essa expansão da indústria dos automóveis, que é a questão de que antes os automóveis você comprava um automóvel de luxo, era de grande valor, nem todo mundo tinha possibilidade de ter um carro como... Bom, hoje a gente continua vivendo nesse tipo de situação, mas de uma forma geral as pessoas, uma grande parte da população tem automóvel, principalmente dependendo da cidade onde você mora. E eu, como brasiliense, posso dizer que muita gente em Brasília tem. Mas, de uma forma geral, nos Estados Unidos você começa a ver a questão do carro sendo produzido como um bem de massa, em que várias pessoas, um mercado desenvolvido para que quase todas as pessoas possam comprar o seu carro. E um dos empresários, um dos idealizadores desse tipo de ideia, foi justamente o Henry Ford. Ford, justamente aquela marca que até os dias de hoje vende carro. O Ford ele foi realmente um cara à frente do tempo dele nesse sentido, de que ele sugeriu uma produção de massa para que as pessoas consumissem o carro. Qualquer pessoa poderia ter um carro. Em vez de ter um carro luxuoso, você teria um carro um pouco mais barato, mas que funcionasse muito bem para suas necessidades. E justamente não só isso, o Ford ele desenvolveu um método de produção desse carro dele que era rápido, muito mais eficiente. Ou seja, o Ford ele produziu muito mais carro, os carros do Ford eram mais baratos e nisso ele enriqueceu, mas não só ele enriqueceu, como ele também mudou a cara da indústria. O Ford foi justamente responsável pelo que a gente chama hoje de Fordismo. O que seria o Fordismo? É um modelo de montagem de automóveis em que na mesma fábrica, várias pessoas diferentes as pessoas tinham funções diferentes acontecendo dentro da fábrica. Então tinha o sujeito que montava o pneu, tinha o sujeito que montava o chassi do veículo, tinham as pessoas responsáveis por fazer o acabamento do veículo, para o veículo ficar bonito. Então é isso, gente. Então, pegando um contexto, dá para, por exemplo, lembrar daquele filme do Chaplin, Os Tempos Modernos. Exatamente. Isso daí são mudanças industriais que, assim como na ciência, como o Gustavo mesmo falou, você tem novos métodos que são incorporados às indústrias para que, bom, primeiro que elas consigam ter mais eficiência, que é algo importante, e também justamente para que os empresários vejam o retorno em termos de dinheiro. E o Ford foi muito importante nesse aspecto, gente, porque você não consegue imaginar hoje produção de carro que não seja em etapas. Então, o Fordismo ele realmente foi uma nova forma de ver a indústria. E no que diz respeito a automóveis, você tem, e a relação com o Brasil não somente era um comprador de automóveis de fora, porque não produzia, não existia uma indústria nacional de automóveis. A gente pode até falar eventualmente do Gugel aqui, não vai ser hoje, mas se é que alguém aí que vai estar vendo sabe o que é um Gugel, essa é uma questão relevante. Mas nós tínhamos então carros vindos de fora e o Ford T, que era o principal deles, realmente ele passava por esse processo, era um carro muito mais barato do que os carros europeus. Muita gente tinha Ford T, mas nem todo mundo tinha uma Mercedes-Benz. Bom, você faça a sua comparação de carro popular de hoje com uma Mercedes, que continua, né? Então, o Fordismo foi realmente foi uma coisa muito importante do ponto de vista da produção industrial e algo importante para vocês pensarem também em mudanças desde
desde a Revolução Industrial. O que são essas evoluções industriais? O que são esses processos? São mudanças, são formas de compreensão de processos, de como esses processos de construção das coisas e de produzir coisas, bens para vender, como que isso vai aos poucos se desenvolvendo. Impossível não dizer, dadas as proporções, que isso é uma ciência de produzir melhor, com mais eficiência. Mas, de toda forma, nossa Inclusive, tem relação um com o curso Brasil... de nível superior, né, que é engenharia de produção. Exatamente. É importante deixar claro que você tem na universidade, no meio universitário, você tem uma especialização nisso. No caso, é o curso de engenharia de produção. No que diz respeito ao Brasil, como que o Brasil entra aí e tal? Vocês estão falando do nada de Fordismo e de automóvel? Pois é a importância da borracha. O Brasil passou pelo que hoje, de um modo geral, as pessoas chamam de ciclo da borracha, que foi um ciclo... Por que ciclo da borracha? Porque a borracha teve realmente uma importância, não de forma consistente como o café, que o café, você tem o café desde o Império, indo até mais ou menos a década de 30, até a crise econômica que a gente vai chegar em breve, mas a importância da borracha é justamente na produção de pneus e na forma como esses pneus... Bom, a importância dos pneus, obviamente, para o carro. Nisso eu vou pedir uma ajuda para o Gustavo para ele falar melhor sobre essa questão da borracha e falar do nosso amigo Goodyear, nas asas da Goodyear. Fazendo merchan aqui de graça. Olha só, de grades, cara, que isso. Então, pessoas, né, aproveitando esse grande gancho, né, para chegarmos no Fordismo, né, nós temos que falar de tecnologia. E essa tecnologia, né, ela envolve muito a questão da borracha, né? A borracha, para a gente na química, ela é um produto natural, então ela, até a teoria da força vital ser quebrada, ela era compreendida como algo que só podia ser realmente retirado da seringueira, né, dos seringais. Então ela é oriunda do látex, né? Então dessa forma ela é um composto polimérico, né? Então imagina também voltamos à etimologia, né? Então percebam que orgânica, gente, é português na veia, é radical na veia, é prefixo, infixo, sufixo toda hora, né? Então a gente falou de vários termos científicos que etimologicamente ajudam você a entender, por mais que você nunca tenha ouvido o que está ligado nesse radical, mas enfim, né? Então, polímeros, né? Meros, forma, poli, muitos, né? Mais de 3. Vocês lembram da matemática, né? Que vocês odeiam os polígonos, que eu tô ligado. Né? Quem não odeia? Tô brincando, eu amo os polígonos. Titio Pete, gosto muito de você, viu, Pitágoras? E louco pra tudo, né? Então, pessoas, o que são polímeros? Polímeros são macromoléculas orgânicas. Então, são moléculas orgânicas gigantes, cuja estrutura, cujo monômero, né, que é isso que está aqui representado entre parênteses, será repetido de forma N vezes. Então, quando eu analiso o látex, né, o látex todo, ele vai dar uma estrutura de uma macromolécula parecida com isso, se eu conseguisse visualizá-la. Né? Isso aqui, obviamente, é uma representação, é uma abstração da realidade. Tá? Só que o látex, quando ele endurece, quando ele sai da planta, ele fica muito duro e pouco trabalhável. Né? Então, ele fica pouco maleável, não dá para lidar muito bem com ele. Então, para isso, a galera precisa aquecê-lo para aí conseguir que ele fique mais elástico e trabalhar de uma maneira melhor. Né? Mas o grande salto quântico que nós temos aqui é de Charles Goodyear. Né? Charles Goodyear, ele consegue, em laboratório, sintetizar quem? Ele consegue sintetizar a borracha. Ele consegue encontrar meios de, a partir de compostos derivados de petróleo, né, de estruturas simples, que a gente destila fracionadamente do petróleo, ele consegue obter uma borracha de tão eficiência quanto. E esse processo ficou conhecido como vulcanização. E ele utilizava enxofre como catalisador para transformar moléculas orgânicas menores em polímeros, né? Então ele transformava em polímeros e aqui você ia tendo as borrachas, né? Então, primeira coisa que é importante frisar com relação aos vestibulares, né, o Enem, o próprio PAS aqui da UNB, eles sempre gostam de polímeros, falar de dois temas, polímeros de adição e polímeros de condensação. Né? Então, vamos entender o que são esses dois tipos de polímeros. Né? Os polímeros aqui da borracha são polímeros de adição.
né? Para e pensa comigo. Para e pensa mesmo, de verdade. O que de demônios é uma adição? Adição é alguém entrar, ser adicionado, né? Então, alguém vai entrar, nada vai sair. Concorda comigo, Lucas? Com certeza. Então, dessa forma, alguém vai entrar na minha estrutura orgânica. Quem vai sair para alguém entrar? Porque as ligações não podem continuar do jeito que estão, né? O carbono, pelo princípio pelo primeiro postulado de Kekulé, só pode fazer 4 ligações. Então, aqui nesse polímero, quem vai ter que sair? Não vai sair átomos, porque senão não é uma adição. Quem vai sair é uma dupla ligação. Então, reações de adição orgânica são adições onde eu retiro ligações pi, ligações duplas. Então, eu retiro uma das ligações e adiciono a molécula no lugar dessa ligação. Então, dessa forma, eu retiro aqui a dupla ligação e vou repetindo essa estrutura N vezes. E é a mesma coisa que ele vai fazendo aqui. Então, ele retira a dupla e vai adicionando, ligando uma molécula na outra e repetindo. Né? Alguns problemas ambientais que Charles Goodyear trouxe na época. Né? Ele utilizava o enxofre. Né? E vulcanização remete à ideia de calor. Sim, para produzir o pneu, eles usam altas temperaturas de enxofre. Altas temperaturas, o enxofre puro, né, ou enxofre em outras moléculas, em contato com gás oxigênio, ele forma óxidos de enxofre. E esses óxidos de enxofre, em contato com o meio ambiente, em contato com a umidade do ar e o gás oxigênio, ele forma ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, e ele vai fazer o que com o pH da chuva? Ele vai diminuir o pH da chuva, né? Ele vai tornar a chuva mais ácida. Então, nós temos esse problema ambiental. Além do fato de que pneus, o próprio látex, eles são compostos orgânicos que vão ter uma biodegradação muito lenta, né? Justamente pelo tamanho da estrutura carbônica que as bactérias têm que comer até conseguir decompor toda essa parte. Então, ele não é de biodegradação fácil, demora muitos anos, né? Então, mas foi um salto muito importante e relevante para o Fordismo acontecer, né? Então, a gente tinha a produção de pneus era utilizando látex, então você dependia da extração. Você dependendo da extração, você tinha que ou vir aqui no Brasil ou ir na Malásia, se eu não me engano, que tinha começado a plantar florestas de seringais na Malásia. E é importante até você já ter citado isso, que justamente vai marcar a diminuição da importância da borracha na economia do Brasil, que é justamente a borracha, ela estava muito concentrada aqui no Brasil como matéria-prima. A partir do momento que ela é plantada em outros lugares, levada para outros lugares, a gente acaba perdendo a importância da borracha aqui para a nossa economia. Não, e além disso, você tem o fato que agora você consegue fazer em um laboratório, né? Então você consegue num processo, por mais que você tenha um gasto energético, você também tem um gasto energético para transformar o látex em uma borracha maleável, né? Então você gasto energético, mais fácil começar de um produto menor, né? Então essa é a grande revolução da química orgânica, né? Então eu gosto de brincar que um químico orgânico ele gosta de brincar de Deus. Ele consegue montar qualquer estrutura orgânica dentro do laboratório. A gente pode não ter conseguido montar todas, mas a gente tem conhecimento para chegar nisso. Então, é por isso que hoje em dia a gente começa a ter, por exemplo, carne sintética, né, no mercado. Então, a gente está conseguindo construir proteínas, a gente está conseguindo imprimir em 3D proteínas, órgãos, né, todos os sistemas, né? Então, imagina o salto que a tecnologia não está dando, né? Então, essa tecnologia do Charles Goodyear já ajudou muito na época, né? E olha como a gente está caminhando cada vez mais longe, né? Com certeza. Bom, para cada história de desenvolvimentos, nós temos também um caminho largo. E o Brasil, obviamente, não é uma exceção a tudo isso. Bom, o que acontece no Brasil? A importância do café era tão grande que, em termos industriais, o país era muito limitado. Ou seja, a gente até tinha algumas indústrias nacionais, mas que elas sempre tinham que enfrentar situações complicadas. Uma que eu posso citar, bom, primeiro, o interesse no que diz respeito ao café, muito mais do que uma indústria, que hoje a gente pode chamar uma indústria de base, uma indústria que produz o que a gente pode chamar de bens duráveis. Então, o exemplo que a gente está usando, o carro, a gente não tem um carro nacional, nós temos hoje montadoras que vêm até o Brasil, mesmo assim, o Brasil já não é um país que é fácil de manter em termos de custos. A gente não vê a fábrica recentemente de Santo André fechada.
Então, as montadoras vêm até aqui e elas trazem a tecnologia de fora para a montagem de veículos no Brasil. O Brasil, então, ele não nesse período, então, o Brasil ele não investe na formação de indústrias nacionais com desse tipo de bens duráveis, carro, televisão, geladeira. Então, de modo geral, são produtos trazidos de fora, bem mais caros. Nessa época, então, eu falei de televisão e geladeira, mas nessa época ainda não estamos exatamente aí. Nós estamos na época do rádio e, de fato, aos poucos da geladeira. Mas geladeira ainda é uma coisa muito distante da realidade brasileira daquele momento, do início do século XX. Pois bem, um dos outros grandes problemas que a gente tinha no que diz respeito à indústria nacional era a questão da infraestrutura. O Brasil teve a sua época de tentar, inclusive, emplacar ferrovias, de você conseguir, de você fazer a construção, você ligar os lugares através de trem, coisa que não deu muito certo. O custo era muito caro e, novamente, quem tinha tecnologia eram países de fora, eram os países mais ricos. Então, o país tinha uma séria dificuldade de transporte de produtos dentro mesmo. Ou seja, no Brasil, muitas vezes no Brasil era mais barato você importar determinado produto de fora do que propriamente produzir no Brasil e vender, vamos supor. São Paulo, que ainda nessa época não tinha uma indústria tão forte, mas depois vai ser considerado o estado industrial brasileiro e convenhamos que se você vai em São Paulo nos dias de hoje, você pode atestar pela quantidade de poluição no ar que é um estado industrial ainda. Ainda que, enfim, a coisa tenha diminuído de importância em relação ao que foi em anos anteriores, mas isso é assunto para um outro dia. Então, você tem de São Paulo para você levar um produto, vamos supor, até onde a gente está, até Brasília. De São Paulo até Brasília, na época não tinha Brasília, mas no estado de Goiás, muitas vezes você tinha que atravessar uma região que não tinha infraestrutura para você chegar com esse produto. E mesmo que chegasse esse produto, seria um produto... Você não sabe exatamente quem teria, você não sabe exatamente o mercado que teria ali. Você poderia ter alguém trazendo uma série de, por exemplo, roupas de São Paulo, roupas simples, camisa branca mesmo. Você trazer camisa de algodão e tal, de um lugar para o outro, o custo era muito alto, você não sabia se tinha um mercado ali. Então, uma outra coisa muito importante da gente pensar, gente, que nesse período, essas regiões do interior, elas eram muito afastadas, não só geograficamente, mas em termos de um padrão de vida daquelas que estavam no litoral ou das capitais, como é o caso de São Paulo, e Belo Horizonte, no caso de Minas. Então, o Brasil tinha problemas sérios. Primeiro, o café era o mais importante. Segundo, nós tínhamos uma indústria nacional ainda muito no início, pouco desenvolvida. Terceiro, nós tínhamos essa séria questão de infraestrutura precária no Brasil. Alguns diriam que não mudou tanto assim nos dias de hoje, vulgo algumas greves de caminhoneiros aí que impossibilitam produtos de chegar, né? Então a gente tem essas questões de infraestrutura até os dias de hoje. A verdade é que o Brasil, então, ele era notavelmente um país de exportação de café, principalmente de café, de matérias-primas, mas principalmente de café. A partir de 1929, a gente observou nos Estados Unidos a quebra da Bolsa de Nova York. O que é isso? Bom, certamente vocês já devem ter ouvido muito de que a Bovespa amanheceu em alta ou a Bovespa amanheceu em baixa. Isso significa que a Bolsa de Valores, onde se concentram as ações que refletem o tanto que determinadas pessoas têm em relação a indústrias ou em relação a empresas, vamos dizer assim, a forma como essas pessoas têm uma parte, elas são donas de uma parte da empresa. Pois bem, a de Nova York, ela é extremamente importante e ela serve como se fosse um termômetro. O que isso quer dizer? Bom, para saber, talvez não seja uma época muito propícia para fazer essa analogia, mas quando você tem uma febre, você sabe que você está doente de alguma forma. E a partir do momento que uma bolsa, como a Bolsa de Nova York, considerado o centro do mundo, ela acaba não só em baixa, como ela tem uma queda acentuada, ela quebra mesmo as ações, todo mundo tenta vender ações e não compra mais,
Isso significa que tem algo muito complicado acontecendo economicamente com o mundo no momento. E por que nos Estados Unidos e por que por toda essa questão? Bom, os Estados Unidos, num período pós-Primeira Guerra Mundial, e aí Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, os Estados Unidos eles tiveram uma participação, mas foi uma participação já no final. A Primeira Guerra, apesar do nome mundial, ela tem desdobramentos muito... Ela ocorre em sua maioria na Europa e entre países da Europa Ocidental e a Turquia também. Então, gente, os Estados Unidos eles acabaram como uma força econômica, acabaram como a força econômica do mundo. Então, as coisas que aconteciam nos Estados Unidos em termos de crise econômica, elas acabavam refletindo no mundo inteiro. É importante a gente levar em consideração isso, que tem uma palavra que essa crise, como foi a crise de 1929, ela escancara algo que para a gente hoje é muito simples, que é a questão de globalização, do mundo global. Até então você não tinha uma consciência como a gente tem hoje de que os países são extremamente interligados. A economia de um país ela pode ser muito... O que acontece em determinado país pode ser muito importante para um outro. Principalmente o caso dos Estados Unidos, gente. Então, quando os Estados Unidos estão em recessão, que se diz, ou seja, eles não estão crescendo economicamente, é para ter um pouco de cautela. Você que tem um pai aí, investidor e tal, não sei o quê, você tem a cautela na hora de, enfim, analisar as coisas que estão acontecendo economicamente, não só no Brasil, mas no mundo. Seja como for, essa Aproveitando, crise, aproveitando claro, esse gancho da questão da globalidade, né? Onde uma coisa que acontece num país começa a influenciar diariamente na vida de outros, né? É importante lembrar e ressaltar que no Brasil já existiam alguns movimentos culturais que também dialogavam com essas ideias de que o mundo é uma cultura, né? Que dá para a gente absorver essas culturas, né? Que foi o modernismo, né? Então, se você pensar exatamente. em movimentos artísticos, né? O modernismo eles trazem um movimento, uma ideia de antropofagia, né? Dessa ideia indígena de você comer a carne do guerreiro que você ganhou para absorver a alma dele, as coisas boas dele, né? Então, você pega toda essa galera que começa a beber da Europa, né? Então, eles assumem que, beleza, temos uma eurocentricidade, temos essa cultura, vamos absorver, mas vamos dar o quê? A nossa cara a essa cultura que estamos analisando, né? Então, é importante também pensar Exatamente. que essa globalidade não está apenas na Europa, também já começa a permear na América Latina, né? Perfeitamente. Então, nós temos um mundo cada vez mais interligado, seja economicamente, seja culturalmente, claro, respeitando as particularidades de cada lugar. Mas a verdade é que o Brasil ele estava justamente pela falta de capacidade industrial e justamente pelo tanto que a gente tinha dependência dos Estados Unidos como comprador de café, o Brasil foi seriamente impactado por essa crise. Essa crise de 1929, que eu estou aqui desde o início falando de uma quebra da bolsa. A quebra da bolsa, ela justamente foi um exemplo, o reflexo, ou melhor, o exemplo não, foi o reflexo, vamos dizer assim, foi a gota final de um processo. Qual que era o processo? Nós estávamos nessa época do pós-guerra, quando eu chamo pós-guerra, eu falo depois da Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos nesse período mudanças na economia do país. Primeiro que a Primeira Guerra Mundial ela possibilitou um país como os Estados Unidos ser um exportador de grãos e de produtos agrícolas, porque a Europa passava fome. A Europa estava guerreando e os Estados Unidos estavam lá vendendo seus produtos para a Europa. Pois bem, isso significa que depois da guerra e com as demandas bem menores, o tanto que cresceu, o tanto que essa indústria agrícola cresceu, ela não deu conta de depois, não havia demanda para o tanto que ela havia crescido e os preços dos produtos agrícolas, ou seja, trigo, enfim, milho, essas coisas, eles caíram. E aí você tinha uma alta produção, que a tendência era só crescer e os preços caindo. Então, essa é uma crise agrícola nos Estados Unidos. Você tem também uma concentração de riqueza muito grande nos Estados Unidos, a ponto de você ter uma disparidade de renda simplesmente absurda entre as pessoas muito, muito ricas e aqueles que estão... e os trabalhadores norte-americanos. E, por fim, que é justamente o que eu tinha falado de início, você tem uma mudança no consumo dos Estados Unidos de bens,
e ao mesmo tempo você tem uma superprodução. Ou seja, a partir do momento que você tinha um mercado para comprar rádio, um monte de gente comprou rádio. Mas e quando todo mundo já tem rádio, ou quando as pessoas não têm dinheiro, quem sobrou não tem dinheiro para comprar um rádio? Então você tem mudanças na forma como o capitalismo mesmo funciona, como a coisa de comprar e vender funciona. Enfim, o Brasil ele foi extremamente impactado, muito em função dos Estados Unidos e também por não ter uma indústria nacional. Ou seja, o Brasil dependia dos produtos que eram vendidos para os Estados Unidos, mas dependiam também, que eram comprados nos Estados Unidos, mas dependia também que os Estados Unidos comprassem os produtos o café do Brasil. E essa relação estava sempre de que o Brasil tinha um dinheiro suficiente, os importadores do Brasil, você tinha o que hoje se chama de balança comercial. O que é a balança comercial? Eu estou vendendo mais do que eu estou comprando. Isso significa ter uma balança comercial positiva. Significa que eu não estou comprometendo muito do dinheiro do meu país ou dos acionistas do meu país, enfim, quem tem dinheiro aqui do país, eu não estou conseguindo, eu estou conseguindo manter um fluxo positivo. Eu não estou gastando mais do que eu tenho. E está entrando mais dinheiro. A partir do momento que isso acontece, os Estados Unidos, bom, por mais que eu, então, que sou viciado em café, valorize o café, infelizmente as pessoas estavam passando fome e ainda não se descobriu que o café pode alimentar a fome das pessoas. Então, a prioridade dos Estados Unidos era outra nesse momento e a gente sofreu um impacto econômico muito grande. Pois bem, essa crise de 29, ela é muito importante, como a gente pode ver justamente por essa imagem, a questão do desemprego, da fome e até pessoas perdendo a casa, porque elas não conseguiam pagar, seja a hipoteca, seja se manter na casa. Elas não conseguiam pagar o aluguel da casa onde elas moravam. Então, uma parte muito grande da população, principalmente norte-americana, e o caso dos Estados Unidos, eu estou falando tanto, não só pela proximidade com o Brasil, mas também pelo, enfim, que a gente vai falar daqui a pouco como uma resposta também para essa crise de 29. Bom, como a imagem aqui mesmo mostra, as pessoas estavam num momento de angústia muito grande e para isso foram buscadas soluções propostas por economistas, por pensadores, por políticos na época e, assim, alguns caminhos para sair dessa crise. Poxa, eles não sabiam, é importante a gente ressaltar que na época eles não sabiam como sair dessa crise. E a crise de 29, ela tem uma coisa muito engraçada, entre aspas, que é justamente, as pessoas se lembraram muito da crise de 29, 80 anos depois. Em 2008, 2009, a gente teve também uma outra crise, e isso é importante que a gente pense para um futuro aqui, nas futuras provas que vocês podem fazer, você provavelmente vai encontrar algum tipo de comparação até com o período que a gente está vivendo hoje, porque a tendência do mundo hoje é justamente de você ter, lógico, eu não posso prever isso, eu não tenho uma bola de cristal, mas de um modo geral, e é o que vem se falando muito, você tem hoje uma tendência de crise generalizada no mundo inteiro, ocorrendo recessões, ou seja, você não cresce economicamente, você está perdendo dinheiro, você está perdendo valor ali de crescimento, você está diminuindo a sua economia e é bem capaz de que boa parte do mundo hoje sofra. Ou seja, um momento de recessão como esse, que impactou o mundo inteiro por causa da doença do Covid, a gente pode fazer essa comparação no que diz respeito a não as causas, porque em 29 não foi uma doença que fez isso, que causou essa crise, mas em 29 foram mudanças do capitalismo e na forma de pensar o capitalismo. O que eu quero dizer na forma de pensar o capitalismo? Até então, você tinha a ideia de que o ideal, o modelo ideal, isso era uma coisa comum, a maioria das pessoas pensavam isso, de que o ideal era você manter a sua economia longe de vamos dizer assim, um olhar do Estado. O que é? O que é o Estado? Que eu estou falando os governos locais, especificamente os países, eles não tinham que se intrometer no que dizia respeito aos negócios. Ou seja, não tinha que se intrometer questão de, no caso do Brasil, não cabia ao governo brasileiro se intrometer na política do café, ainda que não seja bem assim, foi justamente muitas intromissões brasileiras nisso, mas de um modo geral você pensava que
os governos antes eles não tinham uma responsabilidade econômica tão grande. No caso do Brasil, que eu posso deixar muito claro aqui, você tinha toda uma série de políticas, e aí, entre elas, a mais importante é justamente o Convênio de Taubaté. Foi um acordo que estabeleceu um mecanismo de proteção econômica para os cafeicultores, que era justamente o governo brasileiro ele comprava o café em excesso dos produtores, ou seja, ele diminuía a quantidade de café circulando no mercado, e fazia com que o preço do café continuasse relativamente o mesmo, ou seja, não se perdia tanto valor do café. Esse tipo de política, ele era visto de uma forma, pode parecer meio estranho hoje, ou não, mas o café era esse tipo de política antes, de proteção à indústria nacional ou a uma indústria específica, ela era vista como uma coisa que, mesmo assim, não era uma influência desnecessária do governo. Ou seja, o governo, ele até então, ele tinha funções muito restritas no que dizia respeito à condução de finanças e condução da economia do país. A crise de 29 coloca isso tudo para baixo e faz repensar uma série de aspectos econômicos da forma como as indústrias funcionavam e como que a relação governo-indústria funcionava. Pois bem, no Brasil, a gente tem, a partir de 1930, justamente no slide que está aí, a Revolução de 30. Com certeza, muitos aqui, se não todos, ouviram muito mesmo falar de Getúlio Vargas. A importância de Getúlio Vargas para o tema que a gente está, e sem alongar muito aqui o nosso encontro, mas para dar um contexto, a partir de Vargas... para falar de Vargas, né? Vargas, dá para a gente falar de metalurgia, aí é outro assunto e vai dar muita muita coisa. Ainda. Então, para fechar, no que diz respeito à crise e todo esse nosso papo de mudanças industriais, da importância do café para o Brasil e até da forma como o café é consumido socialmente e como que funciona o café em termos de química e até biológico mesmo, nós temos, a partir da Revolução de 30, o café ele ainda é importante, mas a partir dessa época o Brasil começa um processo de industrialização e um processo que é justamente garantido e apoiado pelo governo brasileiro, na figura do governo do Getúlio Vargas, que eventualmente se tornaria uma ditadura, mas como a gente realmente tem que fechar aqui, isso fica para um outro dia. E, para finalizar mesmo, nós temos outros tipos de mudanças que a crise de 29 trouxe, e a principal delas seria entender as economias a partir da necessidade de que o governo deveria, de alguma forma, estar ali ajudando na economia. Posso só fazer um parênteses? Na verdade, por favor. Na verdade, dá uma de advogado do diabo, né? Com certeza. Vou me colocar agora no papel, então, do governo brasileiro com relação ao café, certo? Então, você para e pensa comigo, né? Pegando algumas teorias, né, de mercado e tal, mão invisível, regulação, oferta e demanda. Então, assim, se eu fosse o governo, obviamente que é uma medida completamente extremista, né? De você desperdiçar o café, né? Você chegar ao ponto de queimar café para poder controlar, né, essa interferência estatal, justamente para dialogar dentro da lógica já do mercado, né? Dentro da lógica de mercado de regulação de oferta e demanda, né? Então, é uma tentativa clara de influência, né, do Estado, mas dentro da lógica de mercado também. Então, assim, a lógica de mercado ela continua existindo, mas dentro com uma forcinha aí, né? Exatamente. É importante justamente... vou pegar daí exatamente do que você falou, porque a partir do momento que você coloca o governo, o que você está fazendo? Com a ajuda do governo, você está preservando os mercados. Você está salvando eles de um colapso e de momentos de crise. Ou seja, gente, sempre que a coisa apertar, acredite que as pessoas vão começar a falar, poxa, mas aí precisa do governo estar ali dando um estímulo para que as coisas funcionem como supostamente elas deveriam funcionar. Pois bem, um dos grandes autores
a propor essa relação do Estado com a economia, dos governos com a economia, é justamente John Maynard Keynes, que vocês podem ver aí na capa da revista Time, uma revista muito importante dos Estados Unidos. O Keynes, ele simplesmente ele propôs uma teoria de que em momentos de crise é justamente cabe ao Estado ajudar, porque a indústria vai se sentir frágil demais para poder investir dinheiro, e as pessoas também não vão querer sair gastando dinheiro, não vão querer estimular a compra e venda em períodos de crise, elas vão querer guardar o dinheiro delas. E faz muito sentido, você não vai querer, no momento de crise econômica, sair gastando, vai comprar um carro novo, ou vai, né? Dependendo de como você tá, mas de modo geral as pessoas não vão sair comprando um carro novo num período de crise. Então é importante que o Estado esteja sempre ajudando, principalmente nesses períodos de crise, a economia a se movimentar e aos poucos voltar a crescer. Qual que era a diferença em relação ao antes do Keynes, ao antes da crise de 29? Era a ideia de que as coisas normalmente se resolviam sozinhas. Existe uma expressão muito específica para isso que vocês não podem esquecer, que é a questão do livre mercado. O que é o livre mercado? Na prática não é assim, eu já vou com essa pequena intervenção, mas o livre mercado é a ideia de que a economia e as finanças dos países, de um modo geral, eles automaticamente, por questões de demanda, de venda e de compra, as coisas iam aos poucos se resolver. Não é assim que a banda toca, e Keynes é um dos pensadores que hoje a gente atribui a repensar essas questões a partir da crise de 29. Bom, no que diz respeito à história, e acho que o Gustavo também concorda, principalmente no que a gente conseguiu aqui dialogar da química, eu acho que o que a gente tentou aqui até agora foi oferecer um panorama bem... bom, de uma forma bem interessante aqui, eu diria até mais diferente, do que foram os primeiros anos do século XX para o Brasil e de um modo geral para o mundo, porque a gente falou de cafeína, o Brasil era um produtor, mas tomava-se café nos Estados Unidos e em grande parte do mundo. Nós falamos aqui de carro e da importância da borracha, das mudanças tecnológicas e da importância também de matéria-prima como a borracha e o quanto isso impactou economicamente o Brasil, e também foi importante para o desenvolvimento também da indústria de automóveis lá fora. Então, a forma como essa tecnologia foi pensada, também eu acho que a gente conseguiu aqui fazer uma coisa bem legal, um diálogo bem legal. Claro, a gente está tentando ainda pegar aí o jeito certinho, mas eu acho que o nosso diálogo aqui fluiu bem legal, cara. Eu concordo plenamente. Foi uma troca muito gostosa, né, de perceber que há interfaces entre a química e a história. Há muitas interfaces, né? Se a gente for parar e pensar a história da ciência mesmo, ela é uma história muito longa e riquíssima, né? Então, dá para a gente ter muito, muito papo, dá para a gente passar horas e horas, dá para a gente dialogar sobre várias temáticas e sempre trazendo essa questão da atualidade, né? Trazendo também essa parte um pouco voltada também para o Enem, para o PAS e para concurso público, né? Querendo ou não, se você for pensar, né? Se você pensar em temas de redação, super poderiam correlacionar uma crise de 29 com a crise de 2008 e a crise econômica que possivelmente vai acontecer não só no Brasil, mas em qualquer outro lugar aqui do planeta com relação à Covid-19, né? Então, temos que estão entrelaçados e eles podem querer que você entrelace diferenças, né? Não só questão de uma coisa mais técnica, né? Se ele quer que você cite diferenças, a primeira diferença você já sabe, aqui a gente abordou quais foram, o que levou a esse crash da Bolsa de 29, né? Então, temos vários preâmbulos e várias capilarizações de temas, né? E o nosso intuito é cada vez mais ir conversando e melhorando, né, nas nossas apresentações, tentar trazer pessoas também, para trazer outras áreas, outras visões, né, para aumentar cada vez mais esse diálogo e que ele fique cada vez mais rico, para que você tenha cada vez mais um arcabouço teórico, né, uma bagagem sociocultural melhor
para que você escreva melhor uma redação, para que você acerte um item de química que você nunca imaginou que ia acertar, justamente porque você entende a história do processo. Então, às Exato. vezes, uma Quer coisa vai dizer, depender da você outra. está aqui, você tá aqui aprendendo ao mesmo tempo, ou relembrando, enfim, ao mesmo tempo que você está se preparando de forma prática mesmo para fazer a prova. Então, acho que, de modo geral, todos saímos bem daqui. Sim, entre mortos e feridos, estamos todos vivos. Exatamente. Galerinha, muito obrigado por ter Valeu, assistido o gente. vídeo de hoje. Né? Dá o seu like, não se esquece de se inscrever aí no canal. É nóis. Até a próxima. Falou. Embaixo. Bom, agora foi. Não sei se foi. A recording. Então depois eu edito essa parte. Foda-se. Ai, ai.